A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando aí prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas, né? Estamos aí estudando as 13 epístolas paulinas, as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E hoje, queridos, chegamos aí na nossa última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem como título Amizade, uma coisa boa. O texto bíblico da lição se encontra lá na carta de Paulo a Filemon, do versículo 8 ao versículo 21. Se você aí não tem a lição em mãos e quer ir acompanhar esse estudo bíblico, faça a leitura dessa passagem bíblica, ou melhor, faça a leitura de toda a carta de Paulo a Filemon, que é uma carta bem curta, né? E faça a leitura que será bênção para a sua vida. O destaque da lição se encontra lá no versículo 1 da carta de Paulo a Filemon, que diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Aqui a introdução da lição diz assim: Em uma entrevista para o projeto Fronteiras do Pensamento, em 25 de julho de 2011, na cidade de Londres, Inglaterra, o filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman relatou sobre um intrigante encontro que teve com um jovem. Um viciado no Facebook me segredou. Não segredou de fato, mas gabou-se para mim de que havia feito 500 amigos em um dia. Minha resposta foi que eu tenho 86 anos, mas não tenho 500 amigos. Eu não consegui isso. Então, provavelmente, quando ele diz amigo, e eu digo amigo, não queremos dizer a mesma coisa. São coisas diferentes. A partir desse relato, fica evidente que a amizade virtual não é a mesma coisa que a amizade da vida real. Razão pela qual convido a analisar a amizade à luz das Sagradas Escrituras. Então, queridos, hoje nós vamos estudar a 13ª epístola do apóstolo Paulo, que é a epístola a Filemon. Essa epístola a Filemon, como já comentei no começo, é a mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. São apenas aí 335 palavras no grego original. Então é uma carta bem curta mesmo. Nas listas mais antigas aí sobre o conjunto da obra paulina, queridos, a carta a Filemon está presente. É uma das mais antigas escritas. No século IV depois de Cristo, infelizmente, queridos, surgiram aí algumas objeções a essa epístola. Não no que diz respeito à sua autenticidade, né, com respeito ao apóstolo Paulo, mas a uma alegada trivialidade do seu conteúdo. Entretanto, a maior parte dos cristãos aí tem conseguido avaliar corretamente essa carta, reconhecendo nela a grande importância que possui, a sua autoridade como divinamente inspirada, bem como aí as lições práticas que podemos tirar dela para o nosso dia a dia. Paulo, então, ao escrever a Filemon, ele tinha o propósito de interceder em favor de Onésimo, que era um escravo aí que tinha fugido do seu senhor, que se chamava Filemon. E esse Filemon, ele tinha sido aí discipulado por Paulo. Então Paulo tinha uma amizade muito grande com Filemon, que era o proprietário desse escravo fujão. Então parece aí que Onésimo, o escravo, havia furtado e causado alguns prejuízos a Filemon. Mas Paulo então faz uma súplica, né, para que Filemon recebesse Onésimo de volta, como um irmão em Cristo. Que nós vamos ver daqui a pouco, que através da pregação de Paulo, Onésimo, o escravo fujão, ele se converteu a Cristo. Para fazer então esse apelo, Paulo recorre ao seu relacionamento estreito
e fraterno que ele e Filemon compartilhavam em Cristo. Paulo então pede que Filemon receba Onésimo, não mais como um escravo, né? Mas como um irmão amado, tanto aí humanamente quanto em Cristo, né? Que se estivera recebendo o próprio apóstolo Paulo. A expectativa de Paulo então era que Filemon, né, o seu grande amigo Filemon, recebesse então Onésimo de bom grado, perdoando-o e talvez até o libertando. Por isso esse texto da introdução, queridos, falando a respeito da amizade. Paulo tinha aí uma amizade sincera com Filemon e esperava aí que Filemon retribuísse o valor dessa amizade perdoando o escravo fujão, que era Onésimo. E como o texto diz aqui na introdução, né, a respeito das amizades virtuais, né? Tem muita gente aí que tem mais de 1000 amigos virtuais, né? Mas como dizem, né, na hora do aperto, nesses 1000 amigos virtuais, é difícil de contar com eles. Então, amigo de verdade, queridos, amizade de verdade é aquele que está do teu lado, na fartura, quando está faltando as coisas, nas dificuldades, nas lutas. Esse sim é amigo de verdade, aquele que você pode contar em todas as horas, ele está ali do teu lado. Essa sim é uma amizade verdadeira. E não essas amizades virtuais que só tem número, mas tem gente que você na verdade nem conhece e está lá como amizade, né? O ponto 1 aqui da lição, o amor como vínculo da amizade. A carta de Paulo a Filemon é um maravilhoso exemplo do poder do amor e da verdadeira amizade. Por meio desta, o apóstolo apela a seu amigo e companheiro de trabalho, que sem ressentimentos e com amor recebesse Onésimo, o escravo fugitivo que havia se convertido como um querido irmão em Cristo Jesus. Então, certamente, o tema que se destaca nesta carta, queridos, é o perdão. Nela, então, nós podemos ver a tamanha sabedoria do apóstolo Paulo, né? A sua ternura e a sua sensibilidade. Essa epístola nos mostra como devemos aplicar o ensino do Evangelho aos nossos problemas cotidianos. Paulo seguiu o exemplo de Cristo e agiu aí como um mediador por amor a Onésimo, a ponto aí de se colocar em seu próprio lugar, né? Se colocasse ele no lugar de Onésimo, assumindo aí a sua dívida, caso tivesse que pagar algum prejuízo, né, que Onésimo deixou lá com Filemon, Paulo se dispôs a pagar. Com isso, Paulo também, queridos, apontou para a necessidade da unidade entre os irmãos em Cristo e da prática fundamental do perdão e do amor. Aqueles que foram libertos pelo sangue de Cristo, sendo perdoados por Deus, queridos, e provando do seu amor, então devem também prover a liberdade, demonstrando aí o perdão e sendo aí canais da graça para que o amor de Deus seja revelado através do seu novo modo de viver. É isso que Cristo, queridos, espera de nós. E a epístola a Filemon destaca então o poder e a igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando aí tanto senhores, como no caso Filemon, quanto a escravos, no caso de Onésimo. Também, queridos, essa epístola enfatiza aí a ação providencial do Evangelho, que transforma aquilo que parecia não ter mais solução em um meio pela qual aí o pecador se encontra com Deus. Porque para Onésimo, para ele, se não tivesse encontrado com Cristo, provavelmente o seu destino ia ser a morte. Porque além dele ser escravo, ele era fugitivo e tinha sido preso novamente por alguma coisa que tinha feito. Então, bem provável, querido, se ele não tivesse encontrado ali com Paulo, Paulo não tivesse falado de Jesus para ele não tivesse convertido, bem provável que o destino de Onésimo seria a morte. Então, olha o poder do Evangelho, mudou aquela vida. O ponto 2 aqui da lição, amizade ontem e hoje. A amizade é uma bênção de Deus.
É impossível imaginar a vida sem a presença de verdadeiros amigos. Como é bom saber que temos alguém por perto, em quem podemos confiar quando as coisas não vão bem, ou mesmo para compartilhar momentos agradáveis que Deus, em sua divina misericórdia, tem nos proporcionado. Então, ao que parece, queridos, Filemon ali, ele era um rico cidadão de Colossos, né? Ele vivia em Colossos. A sua conversão se operara através da pregação do apóstolo Paulo. E existem aí fortes laços de amizade entre eles, entre Filemon e entre Paulo. Filemon é descrito por Paulo como um homem aí de muito amor e de muita fé, tanto para com Jesus Cristo, quanto para com o povo de Deus. O seu amor, querido, era prático. Ele reanimava os santos aí por meio das suas palavras e por meio do seu trabalho. As igrejas, queridos, do Novo Testamento, elas reuniam-se aí normalmente em lares, né, dentro das casas, porque não tinha um lugar próprio ainda, né? Então é bem provável que a igreja na casa de Filemon fosse uma das congregações de Colossos. Já Onésimo, que é outro aí personagem dessa epístola, queridos, nasceu escravo, sem Deus e sem esperança. Certamente motivado aí pela pregação que ele ouviu, ele desejou então ser livre e partiu para Roma. Ele escolheu, queridos, o seu próprio caminho de liberdade. Mas algo aí parece não ter mudado em sua vida, né? E resultou em uma nova prisão. Pior ainda que a escravidão, né? É nessa hora, queridos, que ele então tem um encontro. Ele encontra ali um preso chamado Paulo, o apóstolo Paulo, que ele anuncia então a salvação e daí por diante ele se torna aí um homem livre e útil ao apóstolo. Paulo então escreve uma carta a seu filho na fé, Filemon, dizendo que receba a Onésimo de volta, né, como um filho gerado em suas entranhas. Onésimo agora, queridos, deve voltar, mas ele volta aí numa condição diferente. Ele retorna como um irmão em Cristo e não mais como um escravo. O ponto 3 aqui, já partindo para o final, é bom fazer amizades. O ser humano não nasceu para viver na solidão, mas para a comunhão. Não fomos criados para o isolamento, mas para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Ter e fazer amizades são um dos propósitos de Deus para a humanidade. Mas, infelizmente, e pela correria do dia a dia, esse projeto abençoador dos céus tem se tornado escasso na terra. Então, Onésimo sai como um ladrão, né? E retorna como irmão. A graça, queridos, fez aí em que Filemon e Onésimo se encontrassem, então, no mesmo nível, porque Cristo era o Senhor dos dois, era Senhor de ambos. Paulo diz, então, que Filemon o perdera por um tempo, né, para tê-lo para sempre. Interessante isso, né? Ou seja, foi preciso que ele perdesse para poder ganhar. Onésimo tinha fugido então como um escravo, né? E era como tal que ele retornava. Mas agora não só era um escravo, ele era também um irmão amado no Senhor. Aquele que antes o servia por medo e de maneira obrigatória, agora o serviria com amor e como uma pessoa da família. Precisamos, queridos, estar atentos para entender como que Deus está aí se movendo, né? Para que as verdades do mundo espiritual não passem despercebidas. Primeiro, Onésimo furta algo e foge. Depois, ele é preso e encontra-se com Paulo. Olha as reviravoltas na vida dele. O pai na fé de Filemon e o líder da igreja que presidia. Nada disso, queridos, aconteceu por acaso na vida de Onésimo. Onésimo se constituiu em um grande teste de fé para Filemon, porque qualquer reação contrária à fé que anunciava poderia manchar o seu ministério.
Então Filemão deveria perdoá-lo. O teste de fé era então exercer o amor, exercer o perdão que Filemão ensinava na sua igreja em Colossos. Interessante, queridos, que 50 anos mais tarde de toda essa situação entre Paulo, Onésimo e Filemão, levado aí para a execução desde a sua igreja em Antioquia até Roma, Inácio, um dos grandes mártires cristãos, queridos, escreve cartas que ainda existem nos nossos dias às igrejas da Ásia Menor. Detém-se em Esmirna e dali ele escreve a igreja de Éfeso, outra grande cidade. E no primeiro capítulo, queridos, da sua carta, olha que interessante, ele fala muito a respeito do seu maravilhoso bispo, o bispo da igreja em Éfeso, Inácio, um dos mártires da igreja primitiva, escrevendo ao bispo da igreja em Éfeso. E você sabe qual era o nome desse bispo da igreja em Éfeso, queridos? Onésimo. Isso mesmo, o escravo fugitivo, que se encontrou com Paulo, que se converteu em Cristo e voltou para viver com Filemão, foi convertido, teve uma vida transformada e se transformou no grande bispo da igreja em Éfeso. E Inácio, um dos pais da igreja, faz aí exatamente o mesmo trocadilho que Paulo já tinha feito. E Onésimo, de nome e por natureza, útil para Cristo. Onésimo, queridos, o escravo fugitivo, chegaria a ser, com o passar dos anos, nada mais, nada menos que Onésimo, o grande bispo de Éfeso. Olha a importância, queridos, da amizade entre Paulo e Filemão, que deram aí, após Onésimo ser convertido em Cristo, ter sido sua vida aí transformada, eles aí, através da sua amizade, deram uma nova oportunidade para Onésimo, e no que Onésimo se transformou. Grande bispo da igreja em Éfeso. É ou não é uma lição para as nossas vidas, queridos? Então, queridos, concluindo a nossa lição, é preciso aí muito mais do que amor, né? Preciso mais do que amor para resolver os problemas. O amor deve pagar um preço. Deus nos salvou, queridos, por seu amor e deu seu Filho por nós, como está lá em João 3,16. Deus salva os pecadores pela graça. A graça de Deus, queridos, é o seu amor, que cobriu aí o salário do pecado, nos resgatou e nos deu a vida eterna. Assim finalizamos esse primeiro trimestre de 2021, nessa maravilhosa lição aqui na carta de Paulo a Filemão, o valor da amizade. Espero que esse trimestre, queridos, assim como foi para mim, tenha sido bênção para você, que você tenha aprendido muito com as 13 cartas do apóstolo Paulo. Continue lendo, continue estudando as epístolas paulinas, que nós só conseguimos dar aqui um panorama sobre essas epístolas. Continue estudando, se debruçando, que eu tenho certeza que será bênção para a vida, para a sua vida. E já quero te convidar a estar conosco estudando aí o segundo trimestre de 2021. O tema que vamos estudar, queridos, será cremos. Estudaremos então as principais doutrinas bíblicas. Vamos estudar aí a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, a doutrina da igreja, o batismo, a Santa Ceia, a vinda gloriosa de Jesus Cristo, novos céus, nova terra. Enfim, queridos, não perca, segundo trimestre de 2021, tenho certeza que como esse primeiro foi bênção, o segundo trimestre também vai ser bênção. Vamos aí mergulhar nas doutrinas bíblicas e vamos aí ser abençoados pela presença do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.